O que acontece se a gente utilizar uma levedura tiolizada, ultramoderna e adicionar quantidades massivas de lúpulo, desde a mostura do Whirlpool e até duplo dry hop? Esse é o teste para esse vídeo, que a gente vai testar a Star Party da Omega Yeast, mais uma das séries de leveduras tiolizadas que eles lançaram. E essa é uma versão geneticamente modificada da Chico Ale, a clássica American Ale. E aí, será que surgiu uma versão perfeita dessa cepa de levedura? Bom, a receita aqui é uma IPA, meio APA, bem moderna, ou seja, uma base direto ao ponto, sem maltes caramelos e também sem nenhum adjunto. Aqui eu quero que o lúpulo brilhe por conta própria. Bem simples, 5 kg de malte Pilsen. A gente faz a moagem dos grãos e faz a nossa mostura a 70 graus para tentar segurar o corpo, já que é uma base bem sequinha. E nessa mostura já vamos fazer a primeira lupulagem, o chamado de mash hopping, que eu tenho visto que traz diferença na hora que você utiliza essas leveduras tiolizadas. Ele incorpora mais precursores para a levedura poder liberar e assim gerar bastante sabores frutados para a sua cerveja. Aqui eu utilizei 50 gramas do lúpulo Loral. Uma parte interessante é que, segundo o estudo da Omega Yeast, quando você faz essa adição de lúpulo na mostura, ele vai trazer amargor, um IBU, só que é cerca de só 30% do que seria se você adicionasse ele no começo da fervura. Então nem precisa se preocupar tanto. No Brewfather é possível você calcular essa adição e quanto que vai gerar de IBU, mas é bem tranquilo, não vai afetar tanto a sua receita, porque afinal de contas você vai mandar um caminhão de lúpulo na sua IPA. Na fervura, daí a gente vai entrar com mais lupulagem. A gente entra só no final com o nosso Chinook. 10 gramas faltando 5 minutos, só para dar um complemento no IBU. Aliás, o foco nem é tanto no IBU, é mais adicionar bastante lúpulo bem no final para que a levedura consiga trabalhar neles. E ali, quando eu desligo o fogo, faço um Whirlpool, um hop stand, ou seja, eu deixo paradinho, bonitinho o mosto por 10 minutos, 90 graus mais ou menos, eu adiciono o resto do pacote, 40 gramas de Chinook. Faço até uma recirculação, usando a bombinha da Single Vessel, passando pelo Hop Spider. Assim a gente consegue trabalhar o máximo possível do lúpulo. Bom, para fermentação eu vou fazer um starter bem grandinho para eu também poder guardar essa levedura tão preciosa e utilizar para mais testes aqui no canal. Eu separei o próprio mosto, adicionei a Star Party e o pacote dela já estava bem estufado. Eu estava até com medo de virar um balão e estourar. Enfim, a levedura apresenta uma certa atividade ali, né? Então ela dá uma estufada, mas ela estava bem, sinal que ela estava viva. E o starter pegou bem legal. E a parte interessante dessas leveduras tiolizadas é que dá vontade de tomar o starter. Libera muito aroma frutado. Essa daí também uma pegada bastante interessante de goiaba, maracujá. Daí foi adicionar 1 litro para a minha fermentação, depois de ter aerado ela bonitinho. Ela está ali em 18 graus, que vai ser a temperatura da nossa fermentação. Durante 5 dias a gente vai manter a 18. Mas vamos jogar mais lúpulo, que tal? Então, no segundo dia de fermentação, estava com um pacote de citra, daí joguei e deixei essa biotransformação durante a fermentação poder rolar. Daí depois que a fermentação já tinha dado uma acalmada, porque quando eu joguei essas 50 gramas até explodiu o airlock, no quinto dia eu adicionei mais 50 gramas do romance favorito, o Mosaic, esse casal perfeito. E também sempre tomando cuidado de adicionar CO2 quando eu abrir qualquer coisa do fermentador. Assim a gente não incorpora oxigênio, a gente consegue manter esses aromas fresquinhos lá dentro. Daí fiz o cold crash junto com uma adiçãozinha de gelatina para tentar decantar esse lúpulo. E daí foi passar para o post mix, que eu também já tinha purgado ele completamente com CO2. Assim, eu vou usar um alto sifão, o fermentador é um galão, tal, vai incorporar um pouco de oxigênio nesse invaso, porque demora, não estou fazendo contra pressão, mas assim, todo o resto eu tomei cuidado, então o impacto vai ser menor. Quem sabe mais para frente a gente não incorpora um sistema perfeitinho sem oxigênio, né? E daí com a cerveja pronta, já passei para o barril, já fiz a carbonatação forçada, deixei ela quietinha na geladeira e agora a gente já pode provar. A gente está falando de uma cerveja que começou com uma OG de 1056, a FG até que ficou alta,
1015. Eu achei que ia atenuar um pouco mais, porque é uma American Ale e tal, mas ela não atenuou tanto assim não. Também fiz uma rampa mais trabalhosa, então não ia atenuar muito mais que isso. O álcool ficou em torno de 5,4. Tá mais para uma Pale Ale moderna do que uma IPA. IBU 25, a cor bem clarinha, 4. Então, bora pro copo, ver o que esperar dessa levedura, a Star Party. E bora começar essa festinha nas estrelas. Que beleza de cerveja. Ela tem um amarelo brilhante, até que clarificou bem, bem carbonatadinha. E vamos pro que interessa. Aqui a gente quer saber de aroma e sabor de lúpulo. Que delícia! Bastante fruta amarela, maracujá, um toque herbal, um pouco resinoso. O aroma tá, assim, digamos, uma intensidade média. Eu esperava um pouco mais, mas bora. O sabor é muito carregado, a cerveja muito lupulada. Tem um leve toque herbal, um pouco resinoso, um pouquinho de harsh. Eu acho que, apesar da clarificação, ainda sobrou um pouco de lúpulo que dá essa sensação de aspereza, de amargor. Eu já tenho testado essas leveduras tiolizadas e tal. Esse aqui cabe uma discussão. Eu estava até estudando um pouco sobre isso e vi alguns relatos de cervejeiros que falam que quando você pesa demais no dry hop com uma levedura tiolizada, meio que você perde a intensidade, o charme dela, entendeu? Então pode ser isso, porque a intensidade, eu poderia ter usado outra levedura que eu ia conseguir essa intensidade. Se eu usasse, de repente, uma Hophead, usasse uma US05 ou uma K97, eu acho que ia conseguir um resultado bem legal também, né? Eu não senti aquela explosão de tióis que puxa bastante maracujá, bastante goiaba, doce de goiaba, enfim. Tá aí uma discussão. Assim, tem muita gente testando, tem muita gente falando, tem muita gente, mas ninguém sabe de fato, 100% de certeza que vai acontecer isso e tal, o resultado esperado é esse. Tá meio cedo ainda, mas é importante a gente testar, mandar bala nas receitas, mandar bala no copo e ver o que a gente consegue. Eu sei que talvez seja interessante diminuir a carga de dry hop, porque a própria liberação de TOIs dessa levedura já é legal, já parece um belo de um dry hop quando pega bem, e trabalhar com uma quantidade mínima, de repente usar um cryo hops, que daí não vai atrapalhar tanto, talvez. Mas daí uma bela discussão. Deixa aí nos comentários se você já testou alguma levedura dessas. Eu sei que é um pouco difícil para a gente conseguir aqui, eu consegui com o Lucas, né? Ele pegou várias dessas e eu estou testando aos pouquinhos. Mas, de repente, você consegue de outros cervejeiros, né? Mas, de qualquer forma, uma IPA de respeito para ter na sua torneira. Vai fácil uma cerveja dessa na sua casa, é ou não é? É isso. Mais um vídeo aqui com testes de leveduras. Dessa vez eu não consegui fazer lado a lado, porque eu já estava ao mesmo tempo fazendo um outro teste de levedura lado a lado. Não dá para fazer isso sempre. Enfim, é isso. Tá bom? Um abraço e boas brejas. Cheers. Ainda vou continuar testando porque vale muito a pena.